Bom dia, gente. Aqui quem está falando é a Márcia Dias, do Atende Ponto Inclusão. Moro em São José dos Campos, hoje é dia 20 de junho de 2020. A minha mensagem hoje é dirigida principalmente às famílias que têm filhos usando filtros espectrais. Principalmente a família Irlen, né? A nossa tão querida família Irlen. Bem, muitas pessoas têm me perguntado, porque me conhecem meus filhos das redes sociais e sabem que os meus filhos usavam filtros espectrais, em tonalidades até bem escuras, não é? O Victor, que agora está com 18 anos, costuma eventualmente gravar vídeos, né, incentivando que as pessoas que precisam, que realmente usem os filtros, enfim. A Catarina tem 15, também usava filtros. O Victor, desde 2015, já temos o diagnóstico dele. Ele tinha uns 10 anos de idade quando nós tivemos esse diagnóstico. E assim como tantas outras famílias, né, foi uma busca longa até chegarmos a esse diagnóstico e ele teve progressos muito significativos usando os filtros espectrais, né? Ele tem um problema de noção de profundidade, né, bastante acentuado, e isso o filtro realmente deu conta, né? Lá pelo terceiro mês usando o primeiro filtro, nós já começamos a perceber mudanças posturais no Vitor, tá? No quinto mês usando o primeiro filtro, o Victor conseguia já andar de bicicleta, jogar bola, atravessar a rua sozinho, coisas que ele não fazia antes por falta de noção de profundidade, e isso causava medo, com razão. Muito bem. E ao longo desses anos todos, nós mantivemos, né, a utilização do filtro, e isso foi muito bom para ele nessas áreas. Porém, nunca se resolveu a questão da leitura, tá? Essa foi a maior motivação de nós continuarmos buscando alguma solução, principalmente para o Victor, e eu explico porque a Catarina sempre foi uma excelente leitora e os problemas dela eram de outra ordem. Era mais o cansaço, a dor de cabeça, né? Chegava estafada da sala de aula. E depois que começou a usar os filtros, isso se resolveu. Ela realmente tem o problema neurovisual, não é? E, ok, estavam usando os filtros até o ano passado. O que acontece é que nós, enquanto família, estávamos insatisfeitos com o desempenho do Victor, quer dizer, na realidade a gente achava que aquelas alturas, né, usando desde inicinho de 2016 o filtro, porque antes ele usou overlays por um tempo, então final de 2015 mandamos fazer o primeiro filtro, que a essas alturas as questões de leitura já fossem mais tranquilas para ele. Porém, o Victor só conseguia ler até agora um parágrafo muito pequeno, com adaptação de fonte, com adaptação de cor de papel, assim, muitas adaptações para alguém que ainda usava o filtro, né? Quer dizer, usava o filtro, usava o óculos, né? Então, nós estávamos insatisfeitos com isso e achando que aquelas alturas, ano passado, o filtro espectral já tinha estagnado os progressos, né, que podia trazer para o Victor. Então, decidimos fazer um outro teste. Decidimos testar os prismas ativos. Fizemos este teste aqui em São José dos Campos com o Dr. Albano Santos, no Lume. Tivemos um apoio muito grande também do Dr. Rodrigo Magalhães, oftalmologista, screener também, porque nós precisávamos da prescrição de lentes de grau total para o Victor, para poder testar os prismas. Então, várias pessoas colaboraram, né, para que a gente fizesse esse teste. Tivemos também o apoio lá da Cleusa, da Fabiana, né, a Fabiana Guedes. Então, assim, foi um momento de decisão, né? Vamos testar os prismas? E o Vitor topou. E, gente, foi, assim, uma situação bem emocionante e muito inesperada. Eu confesso para vocês que quando eu vi o Dr. Albano pedir para o Vitor trocar o filtro, né, pelo prisma,
no teste, que é esse aqui é um prisma, para vocês terem uma ideia. Esse aqui é um óculos com prisma ativo. Naquele momento eu pensei, gente, isso não vai dar certo. O Vitor está acostumado, anos usando filtro, anos tendo essa proteção da luz, e agora simplesmente, né, não vai ter nada disso. Gente, foi surpreendente. No momento em que o Vitor colocou o prisma ativo do teste, o Victor leu fluentemente, em letras muito pequenas, papel branco. Foi uma coisa muito impactante, porque foi uma decisão na qual, assim, a gente, ok, vamos testar, mas, né, a gente tinha medo até de propor uma coisa dessas para ele. Bom, deu tão certo, que a Catarina também quis testar, está usando os prismas, e eu estou usando prismas. Tá? Eu sempre tive enxaqueca, dor na cervical, uma fotofobia muito intensa. E assim, o meu recado hoje é o seguinte: não desistam. Aquelas pessoas que estão usando os filtros e que são realmente maravilhosos e que estão resolvendo e que estão tendo resultados, inclusive de desempenho de leitura muito bons, não desistam. Os filtros são excelentes. Porém, como qualquer coisa nessa vida, eles não são 100% para todo mundo, certo? Bom, e aí as pessoas começaram a ver fotos do Victor com o prisma, né? E me perguntaram, mas o que houve, né? Ele não tem mais o problema? Não, gente, ele tem o problema, né? E nós chegamos à conclusão que esta família, na realidade, tem uma síndrome de deficiência proprioceptiva e que os prismas ativos são os mais adequados para nós. Por que isso não foi falado antes, né? Porque o Vitor começou a usar esses prismas, foi o primeiro aqui em casa, mas a diferença é pequena, de uma semana, todos nós resolvemos colocar, testar e colocar porque funcionou para nós, né? No meu caso foi um teste mesmo, porque eu não tinha problemas de leitura, porém, no momento em que eu passei a usar, eu já vi a diferença na vida, né? Então, assim, ó, o Vitor começou a usar no dia 15 de janeiro deste ano, agora faz exatamente 5 meses, e até o momento eu não tinha falado nada, não tinha comentado nada, porque a gente considerava ainda um período de teste. A nossa dúvida era, será que daqui a pouco ele vai querer o filtro de novo? Será que isso vai resolver por 2, 3, 4 meses e depois retrocede? Mas não. O Victor está estudando sozinho, lendo sozinho, não tem dor de cabeça, não tem fotofobia, não tem problema de profundidade, de noção de profundidade, ou seja, o prisma ativo está resolvendo para o Victor tudo que o filtro resolvia e mais um pouco, que era o que a gente estava precisando, era o que estava faltando, tá? Então, assim, o meu recado é: não desistam. Não desistam. Se o filho de vocês não está feliz com o filtro, se ele não consegue dar conta, se o filtro não consegue resolver tudo, obviamente, deem um tempo, né? Porque precisa de neuroadaptação, eu sou screener, eu sei disso, mas se isso persistir, não desistam. Existem outras formas de tentar resolver o problema. Os prismas ativos, assim como os filtros, também não vão ser 100%, né? Não é para todas as pessoas. Ok, mas aqueles que puderem testar, pelo menos testem. É mais uma opção, tá certo? Muito obrigada, um beijo para todos.